Café com Notícia e a entrevista do dia. Pois bem, então nós temos 3 entrevistas hoje especiais e uma delas acaba de entrar aqui no estúdio, certo? É a doutora Adriele. O que, doutora? Bom dia, qual é o sobrenome? Bom dia, Demchinski. Demchinski. Psicóloga especialista no atendimento infantil. Ela atende aqui na Blue Tower, que é nossa parceira comercial, é nossa vizinha. Ela é pós-graduada em transtorno de espectro autista, cursando inclusive, né? E agora nós vamos ter a grata satisfação na cidade de Formosa de ter aqui o Lar Azul reativado novamente, que é uma casa específica para o cuidado do autista, né? E ela também hoje vai falar com a gente no Dia Nacional do Combate ao Abuso Infantil. Divino Ramos, e a sua primeira pergunta, 7h41. Bom dia, doutora Adriele. Primeiro eu gostaria de saber, essa questão do abuso, né? Tudo o que envolve, ali, família, amigos, né? Como que a pessoa que convive consegue detectar? Assim, tem alguma técnica para passar para o nosso ouvinte, para ele poder detectar essa questão do abuso sexual? Porque a gente sabe que acontece geralmente no seio da família. Tem alguns sinais que a criança começa a apresentar, alguns comportamentos, que a família precisa estar atento a isso para que ela já identifique o mais rápido possível. E eu sempre bato na mesma tecla. Sempre acredite na criança. Depois você vai investigar se isso foi uma história ou não. Mas primeiro você tem que acreditar. Porque eu já atendi diversos casos em que a família não quis acreditar na criança. E só depois que a criança chegou até mim que eu consegui identificar. A criança já tinha tentado relatar. Então, assim, a criança dá sinais. Por exemplo, chorar não querendo ir na casa de um tio, por exemplo. Ah, por que você não quer ir na casa desse tio? A criança chora, se nega, não quer de modo algum ficar com aquela pessoa. Ah, mas é uma pessoa tão legal, todo mundo gosta tanto, cuida tão bem de você. Sim, na frente de todos é uma pessoa boa. Todo abusador, ele é um excelente tio, um excelente pai, um excelente avô, na presença de outras pessoas. Mas ninguém sabe o que ele faz escondido. Então, a criança apresenta sinais, ela começa a negar, não querer ir ou no colo daquela pessoa, ou não querer ir na casa daquela pessoa. Ela começa a ter muito pesadelo à noite. Pode acontecer também de ter descontrole no xixi. Tudo isso, o corpo dela todinho descontrola. Ela começa a ter crise de choro, ela começa ou a ficar muito irritada e ficar agressiva. Por que esse comportamento agressivo? Porque ela não pode bater em quem ela gostaria, ela não pode revidar. Então, ela começa a ficar agressiva com as demais crianças que convivem com ela também. 7h43, Maurício Figueiredo, é a sua pergunta. Doutora, com relação à questão dos números, da quantidade de assédios que vem acontecendo, a senhora atribui isso a uma coragem que as pessoas estão tendo de fazer essa denúncia, de chegar a denunciar, ou realmente é um caso de que, nesse momento, tenha acontecido um aumento desproporcional dos casos? Então, na verdade, o abuso sexual ele sempre aconteceu. Há muitos anos ele vem acontecendo e ele vem tratado como normal, brincadeirinha. Tem uma história aí entre primos também, que isso aí é coisinha de primo. Não, a gente não pode tratar abuso sexual como brincadeira. Então, o que acontece é que agora, com todas as notícias, com informação, com vídeos que é postado, com imagens, com tudo que é feito, palestra nas escolas, a gente consegue informar a criança que existe abuso sexual. Então, assim, eu já atendi diversos adultos que relataram que sofreram, sim, abuso sexual na infância, mas foram identificar que aquilo era um abuso só depois que cresceram. Porque enquanto era criança e estava vivendo aquilo, achava que era normal. Na mente da criança, como ela desde muito pequenininha já é submetida a isso, ela acha que todos os tios fazem carinho desse jeito, todos os avós fazem carinho desse jeito. Então, depois, quando você recebe a informação e você está informado do que é e o que não é mais fácil para identificar. Então, com isso, as denúncias e todos os relatos estão vindo mais à tona atualmente. Doutora Adriele, quais são os principais itens que vocês abordam num dia como esse, que é um Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual Infantil? Primeiro, as formas de abuso sexual. Sim. A gente tem que relatar isso, né, detalhar, porque algumas pessoas esperam o ato sexual em si acontecer para ir achar que pode denunciar.
Então, existem diversas formas de abuso sexual e os pais e as crianças precisam saber de todas essas. O pai e a mãe podem sentar e conversar na linguagem da criança, claro, mas conversar com a criança. Quem é que pode te dar banho? Então, assim, são formas de abuso sexual que acontecem. Por exemplo, colocar uma criança para assistir um vídeo pornográfico ou mostrar uma foto pornográfica, isso é uma violência sexual. Tocar o corpo de uma criança é abuso sexual. Pegar a mão de uma criança e obrigar a tocar em alguma parte do corpo de um adulto, isso é abuso sexual. Então, existem diversas formas de abuso sexual e as pessoas acham que só pode denunciar quando houver mesmo uma violência sexual com o ato sexual em si. Doutora, com seu jeito mais sereno, mais meigo, mais doce, como que a senhora faz dentro do seu consultório e as suas equipes aí de psicólogos, profissionais treinados, para chamar a atenção hoje dos pais? Porque nós estamos numa geração muito frouxa, uma geração que se leva o cachorrinho para passear e coloca o filho na creche com a responsabilidade dos educadores, colocam-se os pais nos asilos, certo? E vai passear com os animais. Eu, dia desses, presenciei, não canso de dizer, esses dias desses, tinha uma senhora, mãe dessas mais jovens, né, atravessando uma rua com 3 crianças, os pititiquinhos, como se fosse uma escadinha. Eu tive que parar o meu veículo para não passar em cima das crianças, no meu veículo, eles atravessando a rua e a mãe simplesmente conversando no WhatsApp. Eu falei, minha filha, deixa eu te falar, eu quase passei em cima de seus filhos, eu estou te chamando a atenção e você está me xingando. E assim, é só um exemplo esdrúxulo de que acontece. O pai levanta hoje assoberbado e a mãe leva o filho para a creche, deixa na responsabilidade o dia inteiro, ou da escola, correto? E como que a senhora faz para falar, ô pai, presta mais atenção nos seus filhos? No meu Instagram, eu costumo fazer alguns vídeos em relação a isso, em alerta, em sinais e as formas de abuso. É um assunto que eu tento falar bastante, porque é um assunto em que eu trabalhei 4 anos só com isso, só atendendo casos de abuso sexual. Então, foram 4 anos em que eu ouvi tanto a vítima e o estrago em que o abuso sexual traz na vida da vítima, e também eu tive que conversar com mães que se sentiram culpadas por não conseguir identificar aquilo e por mães que não queriam acreditar na história da filha. Então, assim, é muito delicado você entrar ali no assunto dentro da família, principalmente quando é uma família que fala, isso aconteceu há muito tempo, vamos deixar para lá, não vamos precisar falar. Então, com o pai e a mãe, eu sento e eu explico. Existem todas essas formas de abuso sexual. Sua filha relatou que aconteceu isso, isso e isso há muitos anos atrás. Só que ela tentou te falar, não aconteceu nada, e isso foi piorando e aumentando a forma que acontecia o abuso sexual. Então, o que eu falo com os pais é o quê? No primeiro sinal que a criança der, acredite e senta com ela e pergunta mais detalhes. O que foi que aconteceu? Não vai logo já brigando com a criança sobre aquilo. As pessoas mais antigas tinham o costume de dar uma peia na criança. Dá uma peia na criança? Dá uma peia. Olha assim, o tamanho da ignorância. Casos de pessoas assim, bem de uma comunidade mais distante, em que falou, tem que dar uma peia nessa criança, porque deixou isso acontecer. Não, ela não deixou. Os adultos que estavam em volta têm a missão de proteger a criança. Tanto é que o tema é combate ao abuso. Exatamente. E eu sempre vou repetir, não coloque a culpa na vítima. O abusador, ele é o culpado. Quando acontece uma situação de violência sexual, vamos dizer, de mulher na rua, e isso vem uma entrevista no jornal, o que a gente escuta? Mas também, olha a roupa que a mulher estava usando. Por que tem a mania de culpar a vítima? E assim é com criança. Como é que a gente vai justificar que roupa que a criança estava vestindo? Você coloca um vestidinho, uma criancinha de 4 anos, ela vai brincar de pique-esconde com o vestido. Criança é desse jeito, a inocência dela é levantar vestido, rodar. E isso ela está querendo provocar alguém? Não, jamais. O comportamento dela é ser livre e brincar, é isso que ela está querendo fazer. 7h50, coloca na tela aí Paulo Rangel, todos os dias a gente faz aí as menções dos dias importantes. E a nossa produção, muito obrigado, Nicolas. Dia Nacional do Combate do Abuso e Exploração Sexual Infantil. Nós vamos reverberar em todas as nossas plataformas digitais. Divino Ramos, é a sua pergunta. Doutora Adriele, nós estamos falando aqui do combate, né, do abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Né? Para acontecer esse combate com mais eficácia, precisa acontecer as denúncias. Existe uma ferramenta, né, o Disque 100. O Disque 100 é onde a pessoa pode apresentar suas denúncias.
Quando é que o nosso ouvinte pode utilizar essa ferramenta? Só dele suspeitar, ele já pode? Tem alguma coisa de investigação? Ou é só mesmo quando ele já tem a certeza, só mesmo para punição? Como que funciona isso aí? Só para o nosso ouvinte entender. Não precisa você ter a certeza de algo, até porque a certeza ela vai vir de toda uma investigação. Entra a psicóloga na história para ouvir a criança, pegar o relato dela, passa por outros profissionais. E outra, não tem só o Disque 100. Conselho tutelar, você pode ligar direto no Conselho Tutelar. CREAS também, o CREAS atua com violações de direito. O CREAS ele é mais geral, não só de crianças, né? Mulheres, idosos em situação de violência, vulnerabilidade, que aconteceu algo. Então, não só o Disque 100, mas se você tiver uma suspeita, você já pode, sim, ligar, buscar ajuda, denunciar, mesmo que talvez não é dentro da sua família, mas você sabe que um vizinho, você viu algo. Não precisa também se identificar, você pode fazer denúncia anônima, sim. Quando eu trabalhei, nesses 4 anos em que eu atuei nessa área, nós recebíamos, sim, denúncia anônima, e a gente ia lá, ouvia a criança. Quando pegava ali para ouvir, tinha, sim, abuso sexual acontecendo. E os pais não conseguiam ver, então o vizinho conseguiu identificar e denunciou e ajudou essa criança. Muito bem, nós temos aqui na rádio o quadro Se Tem Vida Tem Jeito, de segunda a sexta, com a psicóloga Áudria Ferreira. E ela parabeniza a colega pela excelente explanação, é essencial e necessário. Muito sucesso e força no seu trabalho de conscientização. Maurício Marques Figueiredo, a sua pergunta 752. Doutora, como a senhora trouxe alguns sintomas, né, alguns anúncios que a criança dá, da mesma forma que ela pode fazer tudo isso, né, ser agressiva, ficar com raiva, não querer, pode acontecer o contrário também, ela pode ficar mais retraída, sem querer falar, né? Tudo isso ao contrário, então as pessoas precisam saber ler todas as formas com que a criança pode vir a dar os sinais de que alguma coisa de errado está acontecendo? Com certeza. Professor identifica bastante abuso sexual. Nesse período em que eu trabalhei só nessa área, muitos professores identificaram, porque o professor está todo dia ali com o aluno. Então, ele vê se era um aluno que era mais espoleta, que corria para um lado, de repente, esse aluno está mais retraído, ele está mais chorão, ele está mais sensível. E aí o professor foi lá e conversou com jeitinho. Então, até mesmo assim, os professores também têm que estar capacitados para receber isso. E esse comportamento, ao inverso do agressivo, ele existe sim, porque o abuso sexual ele vem junto com uma ameaça. Um abuso ele não vai vir e pronto, acabou. Não, sempre tem uma ameaça junto. Eu vou bater em você, vou matar a sua mamãe se você contar. Para uma criança receber uma ameaça dessa, primeiro, a criança já tem a noção do que a pessoa é capaz. Porque sabe o que a pessoa... já sabe o que a pessoa faz. E na mente da criança, ela vai ser capaz, sim, de matar a minha mãe. Então, ela vai ficar com medo, ela vai ficar retraída. Então, a gente precisa estar atento a assim, essa mudança de comportamento e a qualquer dúvida que tiver, leve num profissional, leve num psicólogo. Quem tem especialização nessa área, eu tenho especialização para identificar os sinais da criança. Então, tem toda uma técnica que a gente usa para conseguir com que a criança confie e relate o que aconteceu. 7h54. Doutor, o pastor J. Lima está dizendo uma coisa muito importante aqui também no seu trabalho. Muitas vezes o abuso vem de quem você menos espera. E é decepcionante para os pais. E principalmente para o ser humano acreditar. Porque vem aquela velha máxima. Não, fulano não ia fazer isso com a nossa filha. Não, nosso filho fulano não faz isso, fulano não faz aquilo. E acaba, depois, quando descobre, a decepção é dobrada. 99% dos casos em que eu já atendi foram de pessoas de dentro de casa. Tio, primo, avô, padrasto, sempre de dentro de casa. Porque é quem mais tem contato com a criança e a confiança dos pais, que é o principal para quem quer praticar, para quem pratica o abuso, é ter a confiança dos pais. Se o pai confia, vou deixar meu filho aqui com o tio enquanto eu vou no mercado. E a criança chora, não, mãe, não me deixa aqui não me deixa aqui não, por favor, me leva junto. Fica com seu time, menino, larga de bestagem. Larga de birra, não é? Deixa eu ir. Então, assim, acontecem sim, e essa parte desse relato aí, depois que descobre você se sentir culpado, isso é muito, muito difícil.
Porque eu atendi mães que entraram em desespero. Porque, por exemplo, um dos exemplos, a mãe precisou ir para o hospital com uma filha mais velha. E a mais nova precisou ficar na casa da tia. E foram alguns dias de internação. E o abuso aconteceu nesses dias de internação. Então, a mãe, depois ela começou a se culpar pelo que aconteceu. Porque ela falou, mas eu deixei a minha filha naquela casa, mas e agora? A culpa foi minha, por que eu fui deixar minha filha lá? Também então, é outro erro, né? A culpa sempre é do abusador. Exatamente. Eu tive que trabalhar na mente dela o quê? Quem é que é o errado da história? E por que todo mundo está se culpando ou colocando a culpa em outras pessoas? Não, tem um errado e ele recebe toda a culpa e ponto final. E quanto ao papel de mãe, ela tinha 2 filhas e ela nunca ia imaginar. Eu falei para ela, se você imaginasse que isso aconteceria, você deixava lá? Nunca que ela ia deixar a filha lá. Doutora, eu vou aproveitar a sua bela explanação para finalizar o nosso programa, ver se eu arrumo um patrocínio agora do Genedi Ribas, porque ele está parabenizando a senhora aqui pelas informações. Ele é dono da farmácia Pranayama de manipulação e da Lípia, que na verdade ele já possuiu lá a Lípia de Daniela, né? Que a Daniela quase não trabalha, minha querida amiga. Um abraço. Doutora, muito obrigado. Quero parabenizar a equipe da Blue Tower, que tem excelentes profissionais como a senhora, que traz essa informação e que se dispõe a vir no rádio gratuitamente, certo? A trazer essas informações, que é muito pertinente. Nós vamos separar depois, vamos colocar nas mídias sociais a sua entrevista, YouTube, Facebook, que nós estamos transmitindo agora. E sinta-se à vontade, se quiser vir aqui uma vez por semana, uma vez por mês, o espaço é liberado, porque o assunto é muito importante, é muito pertinente. Não pode ficar só no dia de hoje, que é um Dia Nacional do Combate, mas tem que ser todos os dias. Com certeza. É um assunto que a gente deveria tratar muito mais. E que os pais deveriam também estar preparados para conversar sobre isso com seus filhos. Alguns pais têm vergonha de conversar com o filho, não sei como é que eu abordo, de que jeito que eu falo. Tem sim como você explicar para o seu filho quem é que pode tocar em você, quem pode te dar banho, quem é que pode te trocar sua roupa. E quando alguém pedir para você fazer isso, então assim, converse com os pais. Tem o meu Instagram, no meu Instagram eu tenho vídeos. Pode falar o Instagram. Eu relato. O meu Instagram é meu nome, Adriele Temichinski. Adriele... Esse aí mesmo. E no meu Instagram eu fiz um vídeo relatando a história de uma criancinha que esses dias passou uma reportagem no jornal, toda repercutiu. A senhora permite que a gente passe amanhã um vídeo? Sim, então pode, amanhã nós pode, vamos fazer esse compromisso com o ouvinte, vamos passar esse vídeo, tá? Muito obrigada. Mais algo? Não, só muito obrigada. E se alguém tiver dúvidas, se alguém estiver passando por uma situação como essa, não deixe de denunciar, não deixe de ajudar a criança, porque quando o adulto se cala, é a criança que sofre no meio da história. Então, se os adultos que estão aí para proteger, para cuidar, não fizerem esse papel, não vai ter ninguém que faça. Então, o adulto tem que sim ir lá denunciar, buscar ajuda. Se a mãe não está fazendo isso, se a mãe está sendo negligente, seja uma tia, um tio que vai lá e ajude essa criança, então.